Saudações aos estudantes dos cursos da área de saúde, em especial hoje, biomedicina, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Como vocês podem notar, conversaremos sobre a anatomia do sistema nervoso, que, claro, duraria um mês para que você pudesse falar quase tudo, e não tudo, tendo em vista que é um sistema complexo. Meu nome é Luciano Duarte e vamos bater um papo sobre o sistema nervoso, de uma forma geral, porque vocês podem notar no canal que há assuntos fragmentados do sistema nervoso, como a neuroanatomia funcional do telencéfalo, do cerebelo, do diencéfalo. Aqui é uma visão geral do sistema nervoso. E, obviamente, os estudantes foram ao laboratório de anatomia, devem continuar aí para fazer os seus estudos extra horário oficial e verificar os segmentos do sistema nervoso. No laboratório de anatomia, você tem a ideia da topografia das estruturas do sistema nervoso. Você verifica as particularidades dessas estruturas. Então, você deve tocar, você deve verificar as relações de uma estrutura com outra, que é o momento de identificar as peças anatômicas. Aqui, vamos bater um papo sempre aberto a discussões no e-mail, lá mesmo no próprio canal do YouTube, no portal acadêmico, vocês fiquem à vontade, porque é um assunto que realmente é de interesse de todos. Bom, vamos lá, pessoal. Quem quer se aprofundar na anatomia do sistema nervoso deve ler livros como esses que estão aí. Neuroanatomia Funcional do professor Ângelo Machado, que para os meus queridos estudantes do UNESC ainda não aparece na minha biblioteca, tá? Mas estes dois aqui aparecem e são muito bons. Essas são leituras mais aprofundadas sobre o sistema nervoso. Se você quer ter uma ideia inicial, uma leitura agradável, Princípios de Anatomia e Fisiologia, de Gerard Tortora, atende muito bem, que é esse que eu tenho colocado os capítulos para vocês lá no portal, ok? Bom, eu sempre gosto de fazer essa relação dos tecidos, dos sistemas, enfim, os sistemas orgânicos, com a homeostasia. Relembrando que, qual o conceito de homeostasia? Homeostasia são as demandas fisiológicas estabilizadas. É o equilíbrio funcional do seu corpo humano. É a homeostasia. E você tem padrões de referência: pressão arterial, temperatura, batimentos cardíacos por minuto, frequência respiratória, nível sanguíneo de glicose. Tudo isso é padrão para você perceber se o sujeito ele está com a homeostasia adequada. Por isso nós temos parâmetros. E o tecido nervoso é um tecido especial, até porque ele dispõe da propriedade da excitabilidade. A excitabilidade permite a geração de impulsos nervosos ou ainda potenciais de ação responsáveis pela comunicação e regulação da maioria dos órgãos do corpo humano. Então, o tecido nervoso tem como moeda, como forma de comunicação, os potenciais de ação ou impulsos nervosos. É assim que ele coordena, que é assim que ele regula as ações diversas do nosso corpo. Se eu estou falando agora, é graças ao sistema nervoso e todo o aparato que constitui o aparelho fonatório. Mas é o sistema nervoso quem comanda, quem regula quando eu devo começar, quando eu devo parar, a forma que eu tenho de articular as palavras, a forma que eu tenho de falar uma frase por inteiro. Então, as funções diversas do organismo são reguladas pelo sistema nervoso e, claro, pelas glândulas endócrinas. Se você agora fizer uma flexão do seu antebraço, isso é graças ao comando do sistema nervoso, de uma forma geral. Então, o tecido nervoso é excitável, como diz aí na frase. Ele tem a capacidade de, ao ser estimulado, ele elabora, na verdade, ele integra a informação, ele processa essa informação e ele elabora, aí sim, uma resposta apropriada. Certo?
Então, o sistema nervoso tem a capacidade de, ao ser estimulado, ele processa essa informação e elabora uma resposta apropriada, que sempre será motora. Nós vamos discutindo aqui no decorrer dos slides e percebendo essas funções básicas do sistema nervoso que eu acabei de falar, mas nós vamos dissecar isso aqui devagarinho, ok? Então, essa ilustração mostra justamente essa moeda de troca. Essas são as células que compõem o sistema nervoso, os neurônios. Os neurônios e a neuróglia compõem o sistema nervoso, vírgula, o tecido nervoso, me desculpa, certo? Células compõem tecidos. Então, quem compõe o tecido nervoso? Os neurônios e a neuróglia. Os neurônios são essas células que vocês observam, dispostas de uma estrutura que é compatível com a função que ela exerce. Eu tenho falado essa frase com vocês desde o primeiro slide lá, Introdução ao Estudo do Corpo Humano. As estruturas do corpo humano são como são porque servem às funções. Os neurônios são assim por quê? Porque eles recebem estímulos, eles processam esses estímulos e eles, por meio de impulso nervoso, conduzem essa informação para estimular outro neurônio, ou uma glândula, ou um músculo. Perfeito? Então, por meio deste ambiente aqui chamado sinapse, é assim que as ações se dão no nosso corpo humano. Então, se você agora está fazendo um movimento com seu antebraço, como eu falei, a flexão do antebraço, é porque você tem todo esse mecanismo aí funcionando para que isso ocorra. Tá ok? Mas vamos por partes, né? Como a anatomia manda. É assim que as células do sistema nervoso se comunicam, por meio desse potencial de ação. E a neuróglia, Luciano, a neuróglia é um conjunto de células. No sistema nervoso central, a neuróglia é composta de células ependimárias, astrócitos, oligodendrócitos e micróglia. No sistema nervoso periférico, as células da neuróglia são as células satélite e as células de Schwann. Perfeito? Esse é o tecido nervoso. Bom, tanto o sistema nervoso quanto as glândulas endócrinas têm o mesmo objetivo. Notem aí, pessoal, já a associação dos dois centros de controle do nosso corpo. Claro que o sistema nervoso, muito mais, com maior magnitude, mas as glândulas endócrinas também controlam as ações do nosso corpo. E como eles fazem isso? Com que objetivo? Manter condições controladas nos limites compatíveis com a vida. Isso que está sendo dito aqui. O que é isso? Manter condições controladas nos limites compatíveis com a vida. Manter a homeostasia. Manter a homeostasia. Ok? O sistema nervoso faz isso como? Por meio dos impulsos nervosos, como nós vimos no slide anterior, por meio de sinapses. Perfeito? Então já pensa clinicamente, se uma sinapse é interrompida, se uma sinapse é destruída, você perde as formas de comunicação. E aí pensa, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do tecido nervoso. Então, você vai perdendo sinapses, porque o tecido cerebral vai sendo destruído. Perfeito? Estou jogando aí condições, pessoal, para que você reflita e depois, inclusive, venha conversar comigo para tirar dúvida ou mergulhe nos livros. Eu sempre gosto de provocar vocês a irem aos livros, porque vocês constituem um conhecimento. E esse conhecimento fica consistente à medida que você tira suas dúvidas. Se conseguiu ler no livro e entendeu, perfeito. Se não conseguiu entender tudo, nós estamos aqui para isso. Perfeito? Muito bem. O sistema nervoso regula as atividades corporais,
por meio de respostas rápidas utilizando os impulsos nervosos. Foi como eu comentei com vocês. Já as glândulas controlam as ações do corpo humano como? Por meio de secreção de hormônios. Interessante. O sistema nervoso também é responsável por nossas percepções. Opa, vamos lá. O que é uma percepção? Percepção é quando aquele estímulo, aquela alteração radical do ambiente é percebida. Quando esse estímulo se torna consciente. Ok? Então, alguém pode passar pela rua, uma rua movimentada, esbarrar em você. Você está com um colega e o colega, poxa, não viu não? Não percebeu o esbarrão que te deram? A pessoa pode perceber ou não. Isso tem que chegar ao sistema nervoso central para que seja consciente. Então você pode não perceber algo. Mas por que não percebeu? Porque o estímulo não foi suficientemente intenso para provocar em você a percepção. Ok? Então, o sistema nervoso é responsável por nossas percepções. Mesmo com o olho fechado, alguém toca em alguma parte do seu corpo e você sabe onde é. Isso é percepção. Eu percebi. Algo vai na sua língua, qualquer sabor, e você, eu sei o que é, mesmo com o olho fechado. Por quê? Porque você percebeu. O sistema nervoso também é responsável por nossos comportamentos e como isso é complexo, né, pessoal? Como isso é complexo. Existe uma área chamada córtex pré-frontal, que fica no lobo frontal, bem na pontinha do lobo frontal, vocês viram nos laboratórios de anatomia. O lobo frontal é onde fica o córtex pré-frontal, que é a área da inteligência, da cognição. Descasca isso, Luciano. Da interpretação das informações que você recebe, da tomada de decisão, do planejamento das coisas que você quer fazer, do juízo de valores, da adequação social. Então, esse córtex pré-frontal é muito especial, porque ele é você, é a sua personalidade, é a sua capacidade de resolver problemas. Perfeito? Então, o sistema nervoso também modula isso, as nossas memórias, as nossas lembranças. É o sistema nervoso quem trabalha com isso. E, veja bem, inicia todos os movimentos voluntários. O que é um movimento voluntário? É aquele movimento que depende da nossa ação consciente. Então, se eu quero fechar e abrir os dedos das minhas mãos, isso é voluntário. Agora, se um profissional, com você sentado à beira de um leito, percute o martelinho no seu joelho e a sua perna se projeta anteriormente, sem que você queira, isso não é voluntário. Correto? Quais são os objetivos, pessoal, desse primeiro momento? É interessante estabelecê-los, né? Então, eu preciso que vocês saiam daqui sabendo descrever como o sistema nervoso se organiza. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje sabendo descrever as 3 funções básicas do sistema nervoso. Ok? Preciso que vocês saiam daqui sabendo explicar esses 2 objetivos, atingindo esses 2 objetivos. Correto? Esse é o nosso desafio. Então, vamos lá. Organização do sistema nervoso. Bom, pessoal, nosso sistema nervoso tem cerca de 2 quilos. Olha só, pequeno. Uma forma de representação do peso corporal de 3% apenas. Se você comparar, por exemplo, com o sistema esquelético inteiro representa 18 a 20% do nosso peso corporal total. O sistema nervoso representa só 3%. E olha o poder desse sistema. O sistema nervoso é um dos menores, porém mais complexos dos 11 sistemas corporais. Até hoje tenta-se desvendar o sistema nervoso, porque
com certeza, a parte interessante e mais complexa, né, é a do comportamento, das emoções, do raciocínio, da cognição, da linguagem, enfim. E muitos de vocês vão trabalhar estritamente com isso. E todos vocês vão trabalhar com isso. Uns podem se especializar, outros não. Mas que todos vão trabalhar de uma forma geral com o sistema nervoso, isso não há dúvidas. Essa rede intrincada de bilhões de neurônios, cerca de 86 bilhões de neurônios, e de células da neuróglia, que, como eu falei no início, tecido nervoso é constituído de células. Quais? Neurônios e a neuróglia. Perfeito? Então, essa rede intricada de neurônios e de células da neuróglia está organizada em duas subdivisões principais e mais usadas para se estudar o sistema nervoso, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Notem que eu já estou organizando o sistema nervoso. Eu disse do que o tecido nervoso é constituído e eu já organizei, o sistema nervoso em duas categorias: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Eu vou parar aqui, pessoal. Sim, eu vou parar. Por quê? Para os vídeos serem mais curtos e vocês terem a possibilidade de não encher tanto o saco de me ouvir falar. Perfeito? Um forte abraço em todos, até daqui a pouco.